Pessoal, estamos hoje aqui no Dois Lados da Moeda, no debate Jovem Pan, com um tema extremamente polêmico, importante, interessante, e nós queremos que você participe, que você mande perguntas, que você mande suas opiniões, para nós debatermos isso aqui com dois doutores, dois especialistas em campos opostos. Dr. Leonardo Melgarejo, formado pela Federal de Santa Catarina, em Engenharia de Produção, agrônomo também, e do meu lado, professor José Otávio Menten, que é um doutor em agronomia, professor da Exalc. O professor e doutor Melgarejo, gaúcho, contra os agrotóxicos. E o professor doutor Menten, a favor dos agrotóxicos. O mais importante é que você participe, porque esse assunto é um assunto que vai pegar fogo e extremamente polêmico. O doutor Melgarejo tinha me autorizado a permitir que esse debate começasse com o professor Menten. Professor Menten, por que é importante usar e ter agrotóxico no agronegócio? Bem, a nossa produção agrícola, produção vegetal, que se constitui nos alimentos, na agroenergia e nas fibras, todas essas culturas estão sujeitas à ocorrência de pragas. Quando nós falamos em pragas, estamos falando em insetos, ácaros, agentes causais de doença, como fungo, bactéria, vírus, nematóide e as plantas daninhas. E, em média, no mundo inteiro, essas pragas agrícolas, elas causam um dano de cerca de 40% na produção. Quer dizer, evitam que as plantas consigam expressar todo o seu potencial. Para isso, nós temos que usar o que nós chamamos de manejo integrado de pragas, que são uma série de medidas, incluindo as medidas genéticas, biológicas, legislativas, mecânicas, físicas, etc., inclusive os métodos químicos. Porque essas medidas é que permitem que nós possamos superar alguns problemas. Então, hoje, se nós, entre todas essas medidas, os defensivos agrícolas ou produtos fitossanitários, eles correspondem a mais ou menos metade da produção. Ou seja, se nós não usássemos produtos fitossanitários, nós produziríamos, em média, no mundo, metade do que a gente produz hoje. Então, isso demonstra claramente a importância deles nesse processo de nós termos sustentabilidade na produção agrícola, porque isso envolve atender a demanda por alimentos para todos os cidadãos que hoje moram nas áreas urbanas. O professor Menten, metade da produção agrícola seria inviável sem os, que nome que era dar, defensivos, agrotóxicos, produtos fitossanitários. Doutor Leonardo Melgarejo, por que isto não é bem assim? Por quê? Nós temos um exemplo interessante no Rio Grande do Sul. Os agricultores assentados da reforma agrária produziram esse ano 450 mil sacos de arroz sem usar agrotóxico. O arroz é a cultura mais sofisticada da lavoura gaúcha. E eles conseguem produzir sem veneno. Quando Caminha escreveu a carta de Aqui se plantando tudo dá, ele se referia a um país onde era possível produzir sem veneno. É possível produzir sem veneno com níveis de produtividade semelhantes. O que não é possível é estabelecer grandes áreas de monocultura, porque essas grandes áreas de monocultura são totalmente antinaturais, e a natureza reage. E essa reação da natureza é interpretada pelas pessoas que gestionam essas grandes áreas de monocultura como sendo um desafio de guerra. E nessa guerra contra a natureza se usam armas químicas e armas biológicas. As armas químicas são esses agrotóxicos, que causam muito mal à saúde. A opção, então, nós queremos valorizar essa produção em larga escala de monoculturas, desprezando os impactos sobre a saúde, ou nós queremos priorizar a saúde e vamos aí desenvolver alternativas de produção limpa, com esse exemplo dos agricultores assentados com arroz em larga escala no Rio Grande do Sul, ou nós não damos atenção para isso. Ignoramos o fato de que o número de pessoas que morrem ou que têm intoxicação crônica, que não é sequer dimensionada no Brasil, hoje atinge cerca de 1 milhão de pessoas. Podemos desprezar esse fato, nos preocuparmos apenas com a colheita da safra de cada ano, e daí, nesse caso, os agrotóxicos vão ser úteis para as pessoas que se preocupam só com essa safra desse ano. Professor Menten, como rebate a essa colocação do professor Melgarejo, que coloca inclusive um aspecto com relação ao estilo de produção, não é? As dimensões da produção, a escala da produção.
Nós temos que atender uma população crescente. Hoje nós somos mais de 7 bilhões no mundo. Existem estimativas da FAO de que até 2050 seremos 9 bilhões e há necessidade de aumentar em cerca de 70% a produção de alimentos. Então, essa responsabilidade do agro em atender às necessidades, às demandas da população é muito grande. E o mundo inteiro vê o Brasil como sendo o grande produtor de alimentos. Espera-se que 40% dessa demanda mundial seja produzida aqui no Brasil. E é lógico que nós temos que usar tecnologia, em todas as tecnologias disponíveis, variedades resistentes, controle biológico, inclusive os produtos fitossanitários, que são desenvolvidos com muita ciência e muita tecnologia. É importante nós entendermos que, para que um produto chegue até o produtor rural, ele passou por um período de pelo menos 12 anos de desenvolvimento na indústria, com uma série de cientistas trabalhando. Foi investido cerca de 250 bilhões de dólares para que um produto chegue. E hoje, um produto ele tem que ter não só as boas qualidades agronômicas, mas qualidades satisfatórias em termos toxicológicos, ou seja, termos de atender às necessidades da saúde pública e em termos ambientais. Então, e um produto, para que seja vendido após todo esse processo de desenvolvimento, ele tem que ser registrado em órgãos competentes. Aqui no Brasil, nós seguimos um processo extremamente rígido de registro que envolve análise desses estudos, não só pelo Ministério da Agricultura, mas também pela Anvisa, que faz parte do Ministério da Saúde, e pelo IBAMA, que faz parte do Ministério do Meio Ambiente. Então, quando um produto é registrado, é porque não existe evidências nenhuma que ele possa causar algum dano, seja a quem vai se alimentar desses produtos que foram onde foi aplicado os produtos fitossanitários, e também que haja um cuidado com o manipulador, com o aplicador de produtos fitossanitários. Precisamos receber perguntas, o que é muito importante. Professor Melgarejo, o senhor até mencionou uma coisa interessante, que os assentados produzindo, etc. E aqui me permite até uma pergunta que me deixou. É possível produzirmos isto que o doutor Menten falou de grande produção? É possível fazermos isto nesta visão? E pelo que eu entendi, me corrija se eu estou errado, nesta visão não haveria necessidade do uso de agrotóxico, é isso? É isso. Meu argumento. Quando você fala em tecnologia de produção agropecuária, você está falando basicamente nos produtos transgênicos. Produtos geneticamente modificados que supostamente aumentariam a produtividade, e isso é uma forma enganosa de tratar o tema com a população em geral. As modificações genéticas que nós temos no milho, na soja, no algodão hoje, as transformações, são transformações que fazem com que essas plantas tomem um banho de veneno sem morrer. Não aumentam a produtividade. Ou que fazem com que essas plantas produzam dentro dela uma proteína inseticida. Não aumentam a produtividade. Obter ganhos de produtividade com transformações que não aumentam a produtividade não é possível. Além disso, nós temos hoje, há um trabalho recentemente publicado por Larissa Lombardi, uma professora de geografia, que mostra o mapa dos danos dos agrotóxicos no Brasil. O registro lá é de 1.100 e poucas mortes por agrotóxico, identificadas por agrotóxico. Essas mortes não poderiam ocorrer se esses produtos não fossem perigosos. Há uma relação que a Anvisa aponta de que para cada caso identificado como sendo dano à saúde por agrotóxicos, existem pelo menos 50 casos não mapeados, porque o agricultor sente tontura, sente dor de cabeça, porque o médico não relaciona aos agrotóxicos. E esses casos são aqueles que levam a danos de longo prazo. Todos esses produtos atuam no rim e no fígado, que são os grandes filtros dos organismos, e causam danos subsequentes, difíceis de serem identificados. Não é verdade, isso é um ponto importante, não é verdade que o desenvolvimento de novas moléculas venha acontecendo, porque é muito caro, como falou o professor, desenvolver uma nova molécula. O que vem acontecendo é a ressuscitação de Frankensteins. Estamos reutilizando moléculas que foram abandonadas há 30 anos atrás, quando surgiu o glifosato, quando surgiram moléculas que se supunham pouco tóxicas.
Nessa guerra contra a natureza, esse uso das moléculas supostamente pouco tóxicas provocou reações da natureza. Hoje, só no Brasil, nós temos 8 plantas que não morrem com glifosato. E como elas não morrem com glifosato, a tecnologia lança produtos transgênicos tolerantes a outros herbicidas, que fazem uma transição. Deixa-se de usar um produto que é considerado de baixa toxicidade e passa-se a utilizar um produto que é considerado extremamente tóxico. Essa evolução, essa suposta evolução de tecnologia que permite uma transição de um produto que causa pouco dano para um produto que é extremamente tóxico do ponto de vista da saúde, é uma transição que não interessa para a sociedade brasileira, que não interessa para a população das cidades, porque o veneno chega na mesa de todos. Isso podem ficar certos. É muito democrático o dano que o agrotóxico causa. Ele não dispensa família nenhuma. Professor Menten, como rebate a esta colocação do professor Melgarejo? E tem aqui uma pergunta do João Henrique, e, por favor, queremos mais questões. Por que o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo? Bom, vou começar atendendo o João Henrique. João Henrique. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, né? Nós competimos hoje com os Estados Unidos, com China, como um dos maiores produtores de vegetais do mundo. E nós temos a diferença que nós somos um país tropical. Num ambiente tropical, a ocorrência e a ação das pragas é muito maior. Então, é natural que nós tenhamos mais problemas e tenhamos que utilizar com maior intensidade não só os produtos fitossanitários, mas todas as medidas de manejo dessas pragas agrícolas. Então, nós temos que ser mais eficientes no lançamento de cultivares resistentes, mais eficientes no controle biológico, mais eficientes. Nós até criamos aqui uma medida que se chama vazio fitossanitário, que mais ou menos ele tenta copiar o que acontece nos países temperados, que é a neve, que durante um período frio reduz a população das pragas agrícolas. Mas eu acho que é importante a gente entender, e as colocações serem sempre feitas com base em pesquisa, em dados científicos, que nos últimos 40 anos a qualidade dos produtos fitossanitários melhorou muito. Então, nesses últimos 40 anos, a redução da dose que aqui é aplicada no campo, com os produtos registrados aqui no Brasil, reduziu quase 90%. Então, nós melhoramos muito. Nós usamos produtos hoje muito melhores que eram do passado. E, do ponto de vista toxicológico, para dar um exemplo aqui, dados de toxicidade aguda, a média dos produtos registrados mais recentemente, eles são 160 vezes menos tóxicos. Então, cada vez mais, os estudos para a liberação dessas novas moléculas, elas exigem um empenho muito maior, um crivo muito mais exigente, principalmente nos aspectos de toxicologia, deles causarem menos problemas. E existem estudos para um produto ser registrado, não são só os estudos de toxicidade aguda, mas também de toxicidade crônica e semicrônica, subcrônica. E também aspectos ambientais. Nós temos, hoje, uns produtos muito mais seletivos do que tínhamos no passado. Então, o agricultor tem à disposição produtos mais amigáveis, de melhores características do que nós tínhamos no passado. Agora, eu tenho uma pergunta do ponto de vista do consumidor, do usuário. Somos brasileiros, estamos aqui no nosso país, né? E a pergunta vai para os dois. É seguro o alimento que eu tenho na minha mesa no Brasil ou não? E essa pergunta eu faço em igual proporção para o doutor Melgarejo e depois para o doutor Menten. Primeiro, um comentário sobre os produtos mais seguros, os agrotóxicos mais seguros. Um minuto desse comentário. Um minuto desse comentário. A Dow Química lançou, e agora a Monsanto também lançou, produtos transgênicos, plantas transgênicas tolerantes ao 2,4-D. O 2,4-D é um agrotóxico conhecido há mais de 70 anos. Ele é proibido na Suécia, na Noruega e na Dinamarca. Por que é conhecido há mais de 70 anos? O pressuposto dessas empresas é que as plantas tolerantes ao 2,4-D vão substituir as plantas tolerantes ao glifosato. E nessa passagem nós vamos deixar de usar um herbicida classificado como de baixa toxicidade e vamos usar um classificado como extremamente tóxico. Isso não é uma transição mais amigável ao ambiente.
E esse é um dado científico bastante forte, porque o céu da Down para a América Latina diz: queremos ocupar 60% da área de soja no Brasil com a tecnologia Enlist, que é a da soja tolerante ao 2,4-D. Pretendem jogar veneno de avião, um veneno considerado extremamente tóxico, em cerca de 18 milhões de hectares. Isso vai afetar todo ser que rasteja, pula, anda ou voa nesses territórios. Esse é o comentário desse ponto? Esse é o comentário desse ponto. Alguma coisa a dizer sobre isso? Doutor Mendes, são dois cientistas aqui, dois pesquisadores. Só sobre esse ponto, certo. E depois vamos à pergunta da segurança na mesa. Produto que tenha alguma evidência científica, mas que seja científico, que ele tem algum problema, quem detectou, quem comprovou esse problema, seja ele toxicológico, ambiental, tem a obrigação de entregar essa proposta nos órgãos de registro, que imediatamente iniciam um processo que a gente chama de reavaliação. E se for comprovado que esse produto tem problemas, esse produto ele pode ser retirado, como diversos produtos têm sido retirados. Então, nós precisamos de evidências científicas para que se comprove se um produto, de fato, tem esses efeitos colaterais que são indesejáveis para a nossa sociedade. 2 minutos. Agora, eu, como consumidor aqui, comedor de comida. Comida brasileira é segura? Comida brasileira é segura ou tem rolo nessa história? Tem rolo nessa história. A Anvisa detectou, em alguns casos, 13 agrotóxicos numa mesma amostra analisada. Identificou que 25% dos produtos analisados têm resíduos de agrotóxicos. Mas há um fato que deve ser mencionado. A Anvisa, a instituição pública responsável pela avaliação de riscos para a saúde, afirmou que um inseticida chamado benzoato-imamectina era neurotóxico. E por isso era proibido o uso no Brasil. Entretanto, determinadas lagartas que não morriam mais com as proteínas transgênicas embutidas nas plantas transgênicas passaram a ser objeto de uso desse benzoato-imamectina com autorização do Ministério da Agricultura. Essa autorização contrariou uma evidência de dano já apontada pelos profissionais da área da saúde. Então, não basta que existam evidências de dano. E esse produto neurotóxico, ele vai chegar no teu prato se tu comer pamonha tratada com benzoato-imamectina. Doutor Mendes, essa questão. Depois eu quero dar voz aqui, nós estamos recebendo várias perguntas. Eu quero dar voz aqui aos nossos internautas, telespectadores. Os produtos brasileiros são saudáveis, isso aí não tenha dúvida. Nós temos, inclusive, serviços de monitoramento. A Secretaria, o Ministério da Saúde, através da Anvisa, tem um programa chamado PARA, que coleta amostras e faz as avaliações de resíduos. O Ministério da Saúde também tem um programa nacional de controle de resíduos e contaminantes. E o que nós constatamos é que o nosso alimento ele é saudável, ele é seguro. Precisa separar claramente a presença de resíduos de ele estar acima do limite máximo de resíduo. Então, existe muita ciência por trás disso, que fixa valores de limite máximo de resíduo e apenas, caso o limite, o resíduo ultrapassar esse limite máximo, isso é apenas uma indicação de que houve erro na aplicação do produto. Que uma coisa é você ter bom produto, a outra coisa é ele ser bem utilizado. E para ele ser bem utilizado, nós precisamos de um trabalho de extensão de alta qualidade, para que se use de maneira correta os produtos. E nós temos atendido. De uma maneira geral, esses dados de monitoramento de resíduo têm mostrado que os nossos alimentos aqui são compatíveis ao que ocorre no mundo inteiro. Tanto que nós consumimos, a idade média da população brasileira tem aumentado, e nós exportamos. O Brasil todos os países do mundo compram produtos brasileiros e essas análises são feitas e esse produto entra no mundo inteiro e serve de alimento não só para o brasileiro, mas para diversos outros povos. Com certeza, esse tema merece um outro debate de mais 2 horas. Mas, olha, tem uma pergunta aqui que eu estou preocupado em dar voz aqui aos nossos internautas, telespectadores aqui. É do Caio Zitelli, se não há algum engano aqui. Ele diz aqui, pergunta para você, doutor Leonardo. Gostaria de perguntar ao senhor Leonardo se ele tem alguma alternativa ao aumento de produtividade que só é possível graças ao uso de tecnologias como os produtos fitossanitários. Caio, os produtos fitossanitários, chamados fitossanitários, se tu está te referindo a agrotóxicos, eles não aumentam a produtividade. Eles podem impedir que ela se reduza, mas não aumentam a produtividade.
E esses agrotóxicos, existem alguns que são chamados de defensivos, que não são defensivos. Os herbicidas não defendem nada de ninguém, eles são agressivos. Apenas não matam as plantas que tu não quer que morram, porque elas foram transformadas para não morrer por esses produtos. Agora, é necessário nós dizermos que os estudos que tratam da saúde, o limite máximo de resíduo é um bom exemplo. O limite máximo de resíduo permitido na soja, antes de nós termos a soja transgênica, era 0,2 ppm. Como a soja passou a receber tratamento em cobertura, o veneno aplicado após o desenvolvimento da cultura, se percebeu que o resíduo era maior do que o 0,2 ppm e o limite máximo tolerado para a saúde foi aumentado para 10 ppm. Ele foi aumentado 50 vezes numa decisão política que não tem nada a ver com... Imaginem assim, o Tejon gosta de vinho, ele toma 2 cálices de vinho por dia e isso é considerado saudável. Se no dia seguinte alguém disser para o Tejon que ele pode tomar 50 vezes isso, em vez de 100 cálices de vinho por dia, essa decisão vai ser muito boa para a indústria de vinho, mas para a saúde dele vai ser horrível. Foi isso que aconteceu com o limite máximo de resíduo do glifosato na soja, após a soja transgênica. Então essas decisões técnicas, às vezes elas são viesadas por pressões políticas. Objetivamente, se é possível produzir... Objetivamente, a questão do Caio, dá para ter aumento de produtividade sem o uso de tecnologias, como os produtos fizeram essa questão específica dele? As tecnologias, elas são de várias naturezas. O Dr. Tejon falou em vazio fitossanitário, falou em controle biológico, falou em rotação. Dr. Menten, perdão. E todas essas tecnologias, elas dispensam, ou podem dispensar, agrotóxicos. Então, nós temos muitas tecnologias que a agroecologia ela é fundamentada na ciência. O uso de qualquer agroquímico, ele debilita a saúde dos indivíduos que são afetados por esse agroquímico. Isso acontece também com as plantas. Existem agroquímicos que induzem o surgimento de doenças, que produzem a necessidade de novos agroquímicos. A agroecologia procura dispensar isso, tratando da sanidade do solo. Nós temos muitos processos de aumento de produtividade usando tecnologias limpas. É importante que você diga isso. O Dr. Menten tem falado sobre isso em outros momentos, talvez agora ele possa desenvolver melhor, com mais tempo, esse fato. Dr. Menten. É possível crescermos este desafio aí de produtividade sem a utilização de tecnologias? Pergunta do Caio. Eu entendo que a gente tem sempre que falar em manejo integrado. Se houver necessidade de usar defensivo ou produto sanitário, nós vamos usar, mas sem problema, porque esses produtos são bons, eles não são perigosos. Quando ele é liberado, se ele for usado de maneira correta, você obedecendo a dose, você obedecendo o que a gente chama de período de carência, que é o tempo entre a última aplicação e a colheita, não vai ter problema, você vai ter alimentos saudáveis. Um dos grandes problemas é que pouquíssimas pessoas sabem como que é definido o limite máximo de resíduo. Isso é uma medida agronômica. Isso aí é através de experimentos que a gente analisa depois quanto fica no resíduo. O que a gente deve falar quando se fala em qualidade é na ingestão diária aceitável, que é o IDA. Esse dado que é importante do ponto IDA, ingestão diária aceitável. Existe uma série de estudos feitos por pessoas que entendem da área toxicológica que vão estudando qual é a ingestão diária aceitável de cada substância, podendo ser agrotóxico, podendo ser um produto de uso em outros usos. Então, todos os estudos toxicológicos são baseados naquela teoria do efeito, da dose-efeito. Então, pequenas quantidades não significa que o alimento está impróprio. Sim. Ele só vai ser impróprio se ele estiver com doses acima do estabelecido. E nós temos que seguir essa orientação aí, de que o grande problema é a gente fazer avaliação de risco desses produtos. Era legal que vocês pensassem rapidamente numa pergunta, fazer um para o outro aqui, porque o nosso tempo já vai esgotando e acho que tem mais pergunta vindo ali. Mas uma questão que eu faço aqui para o professor Melgarejo, o professor Menten diz, olha, esse mundo significa uma reunião de vários conhecimentos, inclusive o do mundo químico. Neste campo que o senhor atua, aceita-se esta visão ou não? Nós aceitamos que o conhecimento é produto do avanço coletivo, do avanço da sociedade, e que existe muito pouco recurso para a pesquisa em produção de alimentos limpos. Nós aceitamos que existem estudos que falam em ingestão diária aceitável,
mas nós não aceitamos que exista um limite mínimo de agroquímicos que são disruptores endócrinos. Não existe limite mínimo para algo que pode ser causado por uma molécula, que não é nem identificável. Os indivíduos em fases distintas da vida têm vulnerabilidades distintas. O professor Vanderlei Pignatti encontrou agrotóxico no leite de mães que estavam amamentando crianças, mães que viviam na cidade, em Rio Verde, trabalhavam em farmácia. E tinha o agrotóxico no leite, esse agrotóxico ia ser absorvido pelo bebê. Ele também é absorvido pelo feto. Nessa escala de desenvolvimento humano, uma alteração endócrina pode ter repercussões para o resto da vida e não existe limite mínimo, não existe ingestão diária aceitável. Ademais, se nós trabalharmos com pessoas que consomem uma quantidade que é chamada aceitável para algo que causa mal para o fígado, uma outra quantidade que é aceitável para algo que causa mal para o rim, uma outra que causa mal para o esôfago, uma outra que causa mal para o pâncreas, esse conjunto de impactos aceitáveis gera um indivíduo frágil. Conclusão. Na sua linha de raciocínio não tem essa mistura, não há esse caminho. É equivocada essa análise de dizer que existem limites mínimos. Não existem limites mínimos. Agora, tem aqui uma questão, e eu prefiro dar aqui a voz aos nossos internautas e telespectadores. É Arthur Deperon, se eu não estou equivocado, não, Arthur Deperon. Ele pergunta para você, doutor Leonardo, por que a calda bordaleza, composto que utiliza cobre, é liberado para a agricultura orgânica e não há esse alarde todo? E aqui também fica a pergunta depois extensiva a você, professor Menten. Os problemas identificados associados à calda bordaleza, o histórico de uso da calda bordaleza de 200 anos de aplicação não vêm sendo relatados como relevantes. Esse é o ponto mais evidente, eu creio, neste caso. Não saberia assim por que ela deveria ser proibida, mas, de qualquer maneira, o que nós afirmamos é que existe uma diferença entre a agricultura orgânica e a agricultura de base agroecológica. Nós acreditamos que é possível trabalhar com uma cobertura total de produção, considerando a sanidade do solo. E ademais, a calda bordaleza é um fungicida, não é um inseticida, não é um herbicida, como os produtos que nós estamos tratando aqui nesse momento. Algum comentário, professor, sobre essa questão do Deperon, em 1 minuto, que nosso tempo está, infelizmente, chegando ao fim. Eu acho que o que o Deperon fala é bastante claro, né? Quer dizer, é o que a gente defende do manejo integrado. Então, se até a agricultura orgânica, que procura limitar muito o uso de produtos químicos, permite a utilização dos cúpricos, né? Existe uma série de produtos cúpricos, né? A calda bordaleza é um deles, assim como nós temos a calda sulfocáustica com os produtos fitossanitários à base de enxofre. Então, eu acho que esse bom senso que tem que prevalecer. Quer dizer, na agricultura orgânica se chegou à conclusão que vai usar um produto químico típico, antigo, né? Que é o primeiro fungicida que surgiu, que foi a calda bordaleza, e é tipicamente químico, é um metal pesado. Mas por quê? Aquelas quantidades que vão ficar no alimento estão em níveis muito abaixo daquilo que pode causar algum dano para quem vai consumir. Nosso tempo está chegando ao fim. Doutor Melgarejo, 1 minuto. Por que não devemos usar agrotóxico, por favor? Nós devemos ter uma preocupação maior com a saúde da população e do ambiente que com a saúde do negócio que está envolvido nessas grandes transações. O agronegócio em si é observado como algo que é uma forma de trabalho que esvazia o campo, que cria espaços mortos do ponto de vista da utilização da terra. Ele deve ser substituído por um processo de desenvolvimento diferente do país, no interesse do Brasil e no interesse da sociedade que está envolvida com os agroquímicos associados a esse tipo de exploração da terra. Nós somos a favor da reforma agrária e da agroecologia. Doutor Menten, por que precisamos ter agrotóxicos? Precisamos porque existem pragas que não conseguem ser combatidas por outros métodos com eficiência. Então, o que nos resta é a utilização de produtos fitossanitários. O que nós devemos fazer é procurar desenvolver produtos cada vez com melhores características e usar de maneira correta e segura. Dessa maneira, nós estaremos colocando à disposição da nossa população alimentos de qualidade e não expondo o aplicador, aquele que produz, aquele trabalhador rural que acorda às 5 horas da manhã para ir aplicar, a determinados produtos. E é isso que nós temos que valorizar. É a nossa produção e uma produção de qualidade, já que isso leva saúde aos consumidores. Doutor Leonardo Melgarejo, 3 palavras?
Muito obrigado aos ouvintes da Jovem Pan pela oportunidade de participar dessa discussão. Muito obrigado ao Tejon. Muito obrigado. Mentem, 3 palavras. Obrigado, Leonardo. Eu acho que esses debates são esclarecedores. Eu espero que todos nós aqui possamos ter aprendido. O tema é polêmico, não para aqui, continuará, eu acho que por muito tempo. Doutor Leonardo Melgarejo, formado na Federal de Santa Catarina, engenheiro, doutor em engenharia de produção, aqui na campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, e o meu querido doutor José Otávio Mentem, do Conselho Científico de Agricultura Sustentável, e também professor lá da Exalc. Muito obrigado por termos convivido sem grandes danos físicos aqui nesta nossa mesa, graças ao cavalheirismo de ambos os debatedores. Muito obrigado, e os dois lados da moeda, Jovem Pan, retornamos aí todos os dias com coisas muito interessantes para você. Obrigado.